Trabalhos de Teoria Econômica, Marxismo. Integrantes: Álvaro Camilo, Helenice de Paula, Márcio Dutra e Tames Diniz. Breve histórico da economia marxista. A economia do marxismo se baseou no que já havia sido desenvolvido até seu tempo. Marx procurou simplificar as complexas relações da causa e efeito em que todas as instituições sociais e tradições intelectuais estivessem relacionadas uma à outra, em que cada componente afeta e ao mesmo tempo é afetado, e ficou conhecido como materialismo histórico. Marx adotou a tese central da economia política clássica, a de que a troca se baseava numa equivalência, uma comparação das quantidades de trabalho contidas na mercadoria. Essa teoria, chamada valor-trabalho, já havia sido expressa anteriormente. Porém, Marx considerava a maioria dos socialistas como utópicos, pois eles acreditavam que transformariam a sociedade apelando para a racionalidade e a sensibilidade moral na classe educada. Porém, a classe educada pertencia geralmente às classes dominantes que tinham interesse em manter seus privilégios. Segundo Marx, as próprias contradições e antagonismos do capitalismo ocasionariam sua destruição. Algumas limitações dos economistas burgueses. O valor para eles era simplesmente um instrumento de medida, um numerário que permitia reduzir a um único fator os diferentes elementos dos custos da mercadoria. Isso levou Adam Smith a um raciocínio circular. Para ele, o valor é determinado pelo trabalho. Isso é correto, mas o valor do trabalho é determinado pelo salário. E agora o impasse. Mas o que então determina o valor do salário? A economia capitalista é vista como sendo estática, visando sempre a busca do equilíbrio. As únicas perturbações do equilíbrio consideradas são aquelas oriundas de uma concorrência perfeita. Apesar de ser objetiva e descritiva em relação ao capitalismo, quando se chegava à questão da luta operária e da organização operária, ela voltava a ser normativa, subjetiva e moralizadora, pois as condenava como entraves à liberdade e utopias contrárias às leis de mercado. Principais características do capitalismo: produção de mercadorias. No capitalismo, se produz, antes de tudo, mercadorias. A mercadoria não é um produto qualquer, mas um produto que se destina ao mercado. Um produto não é uma mercadoria desde que seja feito para atender à própria necessidade. O capitalismo tende a transformar tudo em mercadoria: educação, cultura, arte, relacionamentos descartáveis, etc. Os homens contraem relações determinadas, independente de sua vontade. São relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual. Monopolização dos meios de produção pela classe capitalista. Os meios de produção são propriedade de uma classe pouco numerosa. As fábricas, as terras, as máquinas, etc., pertencem à classe dos capitalistas. De outro lado, uma classe muito numerosa não tem nenhum meio de produção e é obrigada a vender sua força de trabalho para essa classe que a explora. Trabalho assalariado. Antigamente, no sistema escravista, o homem era vendido por inteiro. No capitalismo, o que é vendido é a força de trabalho. O operário assalariado, pessoalmente, é livre. O fabricante não pode espancá-lo nem vendê-lo, nem trocá-lo, como acontecia no tempo da servidão. Mas no capitalismo, a escravidão não é tão aparente, por não ser política ou jurídica, como era na servidão. Não existe um contrato ou nenhuma lei que afirme isso. A escravidão é econômica. No regime capitalista, aquele que trabalha não possui nenhum meio de produção.
não pode utilizar sua força de trabalho em sua própria exploração. É obrigado, para não morrer de fome, a vendê-la ao capitalista. Anarquia da produção. Cada fabricante produz não para os produtores, mas para o mercado. Eles simplesmente não sabem quem lhe comprará a mercadoria, mas mesmo assim, os homens trabalham uns para os outros. Exploração da força de trabalho. Por que os fabricantes contratam os operários? Não é porque eles desejam sustentar os operários esfomeados, mas sim porque querem tirar lucro deles. Não se produz para satisfazer necessidades, mas para obter lucros. É o desejo do lucro junto com a anarquia da produção. Muitos capitalistas dedicam sua vida à fabricação de aguardente, por exemplo, que é socialmente prejudicial. Mas por que muitos capitalistas investem nisso? Porque é possível lucrar com a embriaguez do povo. As relações capitalistas de produção, ou, em outras palavras, a estrutura capitalista da sociedade, são as relações existentes entre os homens na produção de mercadorias, caracterizada pelo monopólio dos meios de produção, por parte de um pequeno grupo de capitalistas e pelo trabalho assalariado das classes trabalhadoras. Principais contradições do sistema capitalista. Vimos que no capitalismo, a produção não é planejada. Cada um produz o que quer, na quantidade que quer. A mão invisível do mercado é quem supostamente regularia o Deus mercado. Por isso, às vezes, produz em excesso, gerando crises de superprodução. Ao mesmo tempo em que há superprodução, a classe operária empobrecida não consegue consumir estes produtos que ela própria gera, porque seu salário não é o suficiente. O trabalho é social, mas a apropriação deste trabalho é privada, ou seja, produz-se coletivamente, mas apenas o capitalista sozinho se apropria da produção. Marx afirma em seu manifesto: o capital é um produto coletivo que só pode ser colocado em movimento pela atividade comum de muitos membros da sociedade e mesmo, em última instância, pela atividade comum de todos os membros da sociedade. E ainda, o capital, portanto, não é uma potência pessoal, é uma potência social. Assim, se o capital é transformado em propriedade comum pertencente a todos os membros da sociedade, não é uma propriedade pessoal que se transforma em propriedade social. Transforma-se apenas o caráter social da propriedade. Ela perde seu caráter de classe. Alguns conceitos da economia marxista. Valor. O que determina o valor é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir determinada mercadoria. Esse socialmente necessário significa o tempo de trabalho utilizado em média pelos vários produtores em que, portanto, cada mercadoria deveria ser considerada como um exemplar médio de sua espécie. Exemplo: o valor de um par de sapatos seria equivalente ao tempo de trabalho que, em média, os 10, 20, 100 ou 1000 fabricantes de sapatos necessitam para produzi-los, e não ao tempo de trabalho necessário para produzir este ou aquele par. Seria ilícito, portanto, argumentar que um par fabricado por um sapateiro preguiçoso, porque demandaria mais tempo para ser produzido, teria maior valor do que o fabricado por um sapateiro diligente. Dois aspectos fundamentais do valor: valor de uso e valor de troca. Diferença entre qualidade e quantidade. Uma coisa pode ter valor de uso sem ter valor. É o caso sempre que sua utilidade não é medida pelo trabalho. Exemplo: ar, terra virgem, florestas não plantadas, etc. Valor de troca. Quantidades definidas de tempo de trabalho congelado. A lei do valor foi uma descoberta fundamental de Marx.
que superou dificuldades que a lei da oferta e da procura não conseguia responder. A lei da oferta e da procura, que produz oscilações de preços, só explicam se o equilíbrio entre oferta e procura for atingido ou não, mas não explica como os valores são determinados. Exemplo: se em uma determinada sociedade tanto os pães quanto os aviões tiverem a mesma oferta e a mesma procura, eles terão o mesmo valor? Claro que não, pois mesmo que as pessoas estivessem passando fome e os pães fossem muito necessários, os aviões requerem muito mais trabalho socialmente necessário para a sua produção do que os pães. A única coisa que gera valor é o trabalho. Mais-valia é o trabalho excedente do operário. Durante um dia de trabalho, o operário produz mais do que ele recebe de volta em forma de salário. O operário trabalha parte do dia para pagar seu salário e a outra parte de graça para sustentar o capitalista. O capitalista tem duas formas de aumentar a mais-valia: a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Mais-valia absoluta pode ser obtida através da extensão da jornada de trabalho ou do aumento da intensidade do trabalho. Mais-valia relativa pode ser obtida através do aumento da produtividade, de melhorias nas técnicas, no maquinário, etc. Mercadoria. Karl Marx define a mercadoria como tendo duplo aspecto. Como valor de uso, a mercadoria é algo concreto, um objeto de consumo, que pode ser imediatamente utilizado para satisfazer uma necessidade ou que pode ser consumido produtivamente, ser usado como meio de produção de outros objetos ou como matéria-prima. Como valor de troca, a mercadoria é uma coisa que pode ser trocada por outra, diretamente, escambo, ou por meio do dinheiro. Marx afirma que, como valor de troca, as peculiaridades dos objetos são deixadas de lado para considerá-los apenas como quantidades abstratas. Para Marx, esses dois aspectos são constituintes de toda e qualquer mercadoria, e formam uma unidade inseparável ao mesmo tempo que conflitante. Ele define a sociedade capitalista como tendo posto o valor de uso como meio para o aumento do valor de troca, enquanto as sociedades mercantis pré-capitalistas colocavam o valor de uso como fim e o valor de troca como meio. Força de trabalho. Força de trabalho é a capacidade dos trabalhadores de produzirem riqueza material ou, mais precisamente, as aptidões e habilidades humanas submetidas à condição de compra e venda, isto é, sob a forma de mercadoria. Trata-se de um conceito crucial em Marx, a sua crítica à economia política capitalista. Marx considera a força de trabalho como o mais importante das forças produtivas. Os proletários são, por definição, privados de meios de vida. O proletariado, como classe, constitui-se, portanto, daqueles que não têm outro meio de subsistência a não ser a venda, como mercadoria, de suas aptidões e habilidades ao capitalista. O custo da força de trabalho corresponde ao salário e consiste no custo da sua reprodução, incluindo a habitação, alimentação e saúde do trabalhador e sua família. Salário. Para Marx, o salário é a soma de dinheiro que o capitalista paga por um tempo de trabalho ou pela prestação de um determinado trabalho. Esse valor é o preço da nossa força de trabalho, entendida como uma mercadoria, a única que é propriedade do trabalhador. O valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos artigos de primeira necessidade, exigidos para produzir, desenvolver, manter e perpetuar a força de trabalho. É a parte mínima indispensável do produto, tanto quanto o trabalhador precisa para subsistir como trabalhador, não como homem, e para originar a classe aprisionada dos trabalhadores, não a humanidade.
Assim como o trabalhador deve receber somente o que precisa para ser capaz de trabalhar. A economia política não se ocupa dele no seu tempo livre como um homem, mas deixa esse aspecto para o direito penal, os médicos, a religião, as tabelas estatísticas, a política e o funcionário de manicômio. Parte do trabalho de escravo era necessário para cobrir os custos de sua própria moradia, alimentação e saúde. Mas esse aspecto é obscurecido e parece que o escravo não recebia nada pelo que fazia. No capitalismo, tem-se a impressão de que todo o trabalho do operário lhe é retornado em forma de salário, mas isso é uma grande ilusão. Capital. Na economia marxiana, o capital é usado para comprar alguma coisa só para vendê-la novamente a fim de realizar um lucro financeiro. Para Marx, o capital só existe dentro do processo de troca econômica. É a riqueza que cresce do processo de circulação em si e constitui a base do sistema econômico do capitalismo. O capital pressupõe que os bens não são produzidos para consumo direto, mas são vendidos como commodities, que o potencial total de trabalho da sociedade foi fragmentado em trabalhos privados conduzidos independentemente uns dos outros, que as mercadorias são dotadas de valor, e que esse valor é realizado através da troca com uma mercadoria especial chamada dinheiro. A lógica interna do capital é sempre aumentar o grande capital, levando à formação de grandes monopólios e eliminar o pequeno. O capitalista, por ter capital para iniciar um negócio privado, passa pelo seguinte processo, onde dinheiro é trocado por mercadoria, que por sua vez gera uma quantidade de dinheiro superior à primeira. Já o trabalhador segue o seguinte ciclo, onde é a troca de trabalho que se transforma em dinheiro utilizado para comprar meios de subsistência. Assim, o operário nunca consegue acumular no capital.